De modo geral, a semente de orquídea é muito pequena. Pode-se até dizer que é exageradamente pequena. Essa característica tem algumas vantagens, entre elas a fácil dispersão pelo vento a grandes distâncias e alturas. Tanto é assim que se pode observar a presença de orquídeas em galhos de árvores, mesmo nas mais altas. A distribuição de espécies brasileiras como a Lélia purpurata em boa parte da região litorânea do Sudeste, ou a Cattleya labiata do Sudeste até o Nordeste do país, também é consequência do diminuto tamanho das sementes. Apesar destas características favoráveis, o diminuto tamanho das sementes das orquídeas tem uma grande desvantagem: a limitada germinação. Em termos práticos, isso significa que apenas um número mínimo de sementes em um fruto transforma-se em plantas. Esse pequeno poder germinativo, no entanto, é compensado pelo enorme número de sementes em um fruto. Poucas sementes germinam, mas como tantas são produzidas, há uma evidente compensação: qualidade individual baixa versus quantidade muito alta. Quando os frutos se abrem e as sementes são dispersas, observa-se uma suspensão de sementes no ar, como se fosse poeira. Individualmente, embora visível, pode se tornar um teste de acuidade visual do orquidófilo mais idoso. Um fruto menor que uma bola de ping-pong comporta cerca de 500 mil sementes. Para se ter uma ideia, a massa de uma semente não seria detectada pelas balanças analíticas de uso corrente em laboratórios de pesquisa. Quanto à má germinação em condições naturais, sem a interferência ou auxílio do homem, pode-se dizer que essa semente não ajuda a si mesma. As sementes como as do milho, feijão, soja e abacate têm dois componentes básicos e muito importantes para a germinação: o embrião e o endosperma. O embrião é a planta dormente em miniatura, com toda a carga genética que irá constituir a nova planta. Já o endosperma é o estoque de nutrientes e energia necessários ao embrião na sua fase de saída da dormência e caminhada na direção de tornar-se uma planta com todos os seus componentes: raiz, caule e folhas. Analisando-se uma semente de orquídea com lupa, observa-se essencialmente um embrião envolto por um envelope permeável à água e translúcido. Não há endosperma. A semente de orquídea, na grande maioria dos casos, não tem reservas que suportem a transformação do embrião em uma planta. Entende-se então que uma planta gera sua própria energia, carboidrato, depois que o embrião torna-se autossuficiente para se manter via fotossíntese e absorvendo os nutrientes minerais essenciais do meio ou substrato de crescimento. Para que essa autossuficiência seja atingida, a ajuda do endosperma é de extrema importância. Como as sementes de orquídea não têm de modo geral essa ajuda constitutiva, a germinação em condições naturais torna-se problemática e uma obra do acaso. Aquelas sementes que caírem em uma condição que supra as facilidades que elas não têm, o que raramente acontece, irão germinar e poderão transformar-se em uma nova planta. Essas condições podem ser encontradas, por exemplo, em reentrâncias de cascas de árvores com acúmulo de material orgânico que é transformado em estruturas mais simples, como açúcares, pela atividade de micro-organismos. Há também o acúmulo de nutrientes pela deposição de poeira, fezes de pássaros, etc. Essas condições substituem a ajuda que seria esperada de um endosperma, que a semente de orquídea não tem. Compreende-se agora para que tantas sementes em um fruto. Apenas algumas poucas terão a chance de serem depositadas em um ambiente que viabilize a sua germinação. A quase totalidade não germinará por não encontrar essas condições. Certamente, a natureza está bem assim. Ela é lenta, tranquila. O tempo não é medido em dias ou anos, mas em épocas mais ou menos adequadas ao crescimento, à floração, em ciclos que se alternam. Uma semente favorecida pelo local poderá germinar e esperar sem compromisso algum com o tempo, 20 ou mais anos, até a primeira flor. Bem, nós orquidófilos ou orquidólogos não somos assim. O tempo conta. Queremos muitas plantas de um mesmo fruto e que floresçam depressa. Mesmo que a orquídea seja perene, indiferente ao tempo, nós não o somos.